Oh, aleluia. Aleluia, Senhor, você é exaltado em nosso meio. Você está aqui porque você disse, você prometeu que estaria aqui até a consumação dos séculos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque você enviou o seu Filho, você enviou a sua palavra. Você e Ele se fez carne e habitou entre nós. Como a Bíblia diz, você enviou a sua palavra e nos sarou. Muito obrigado, Pai. Nesse momento nós consagramos nossos corpos, nossas mentes como um sacrifício santo, vivo e agradável. E nós não sairemos daqui o mesmo, porque é impossível estarmos no mesmo lugar que você e não sairmos transformados. Sabemos que você está conosco todos os dias, mas há uma medida maior da sua presença quando nós reunimos como igreja. Estamos reunidos como igreja essa noite para receber e para dar toda a adoração a você, porque você é digno de todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Vocês podem sentar. Valeu, gente. Depois vocês voltam. Tá gelada? Quero. Aleluia. Boa noite, amém? Boa noite. Graças a paz. Vamos estar dando continuidade aí ao tema do mês. Estamos falando sobre família, né? E hoje eu fiquei com um tema sobre falar um pouco sobre superando perdas, amém? Vou falar um pouco no âmbito familiar, mas quero me estender a outras áreas da nossa vida, amém? E eu estava hoje estudando e eu fui olhar dicionário. O que significa superar? Significa alcançar vitória, vencer, ser ou tornar-se superior. Superar, eu gostei desse termo, que significa ser ou se tornar superior. Sabe, eu não sei você, qual é o seu estado, que você está aqui, mas você não vai sair daqui o mesmo. Amém? Vamos nos tornar, vamos sair daqui nos tornando superior às coisas. Eu quero que você abra a sua Bíblia e Salmo 119. Salmo 119, eu quero ler esse capítulo todo. Não, gente, estou brincando. Salmo 119, versículo 92. Acharam aí? Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito tempo já teria eu perecido na minha angústia. Próximo versículo. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado o quê? Vida. Sabe o que é que nos tem nos dado vida? Os preceitos, a lei do Senhor. Só abrindo um parênteses, eu vou fazer o possível para ficar o mais aqui possível, tá certo? Vou ficar o possível para ficar quieto aqui, mas não estranhe se eu descer a qualquer momento, tá certo? Mas eu vou fazer o possível para ficar aqui em cima, tá certo? Então ele fala assim, ó, se não fosse a tua lei, ter sido o quê? O meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Agora eu quero que você vá para o versículo 143. Salmo 119, 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o quê? O meu prazer. Sabe? Deixa eu dizer algo a você.
não é porque você está no Evangelho que você não vai ter dias difíceis. Você vai ter dias difíceis. Isso faz parte da vida. É um ciclo da vida, faz parte. Agora, a questão é, qual tem sido o meu prazer? Sabe, eu gosto dos Salmos 23, ele diz, olha, preparas o quê? Uma mesa perante o quê? Aos meus o quê? Inimigos. Sabe, a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Certo? A questão é, nós temos dado ênfase à mesa ou aos inimigos? Os nossos olhos estão na mesa que o Senhor preparou ou estão nos inimigos? Sabe, qual tem sido o prazer da sua vida? Sabe, aonde é que está o teu alicerce? Qual tem sido o teu alicerce? Eu gosto do salmista que diz, olha, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem quem? Vem do Senhor. Sabe, o meu socorro não vem das coisas. O meu socorro não vem da minha conta bancária. Deixa eu dizer algo a você. Eu já fui orar por pessoas que estavam na UTI. E a pessoa podia ter todo o dinheiro do mundo. Nada tirava aquela pessoa da UTI. Então tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas materiais não compra. Sabe? É no dia mau que a gente precisa deixa eu dizer algo. Você precisa passar o bom perfume de Cristo todos os dias. Mas sabe, no dia mau, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, eu quero ver mesmo se essa pessoa vive o que prega. É quando aperta a situação que a gente vê quem abre para o trem ou não. Salmos 120, versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele fica em silêncio. É aí, fala isso. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Sabe, o Senhor está eu fiz assim, ia dizer, olhos abertos, ouvidos abertos para você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Deixa eu dizer algo a você. Os céus estão abertos sobre você. Mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Sabe, a nossa vida não existe guerra. Guerra já foi vencida, guerra é algo constante. Agora haverá lutas. Lutas haverá. Guerra é algo que é constante. Lutas não, é esporádico. Sabe, nossa vida vai haver lutas. Mas sabe, qual tem sido o meu alicerce? Qual tem sido o meu fundamento? Sabe, essa semana, essa chuva aí, que deu esse final de semana, e lá na rua onde eu moro, cedeu um muro de uma casa. E eu passei com o Luciano, e a gente estava conversando com isso. Há uma piscina perto do muro, e com certeza houve filtração, e a água foi para o muro, e inchou. Ou seja, o alicerce daquele muro não estava bom. Veio a chuva, derrubou. Sabe? Mas essas coisas
só vão aparecer no dia mau. Sabe, é por isso que a Bíblia fala sobre o bom depósito que a gente deve guardar. Você se encher, porque um dia mau vai vir. Agora, quero que você vá para Hebreus 6, 19. Ele fala o seguinte: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção. Esse texto aqui, a partir do versículo 13, o escritor de Hebreus está falando sobre a imutabilidade da promessa. Ele está dizendo, se você voltar para o versículo 18, ele vai dizer que é impossível que Deus minta. Sabe, é impossível que Deus quebre uma promessa. E ele fala aqui, olha, então, agarrado nisso, você precisa saber que Ele é a âncora das nossas almas. E eu fui pesquisar o que era âncora. Para que, quer dizer, o que era não, né? Para que serve a âncora? E a âncora numa embarcação, ela serve para duas coisas: dar estabilidade e trazer segurança para aquela embarcação. Sabe, o Senhor tem sido a sua estabilidade e a sua segurança? Qual tem sido a sua estabilidade e a sua segurança quando o dia mau vem? Quando as coisas não acontecem, quando você perde alguém. Sabe, eu lembro, para quem não sabe, alguns anos minha mãe partiu para estar com o Senhor e foi um momento muito, muito difícil. E quem foi dessa época sabe, né, acompanhou todo o processo. E eu lembro que uma das coisas que me manteram firme, eu estava fazendo, na época, o primeiro ano do Rema. Uma das coisas que me manteram firme, que me mantém firme, é ouvir a palavra, se alimentar da palavra. Sabe, eu lembro que eu estava fazendo o Rema, e sabe, como foi importante o Rema naquele momento para mim. Eu lembro que, sabe, eu não queria ouvir, mas eu estava em um ambiente que eu estava ali, sendo influenciado pela palavra. E tinha um grande homem de Deus, não vou citar o nome, mas ele tinha uma frase, ele sempre falava: Deus é bom na sua vida. Deus é bom na sua vida. Um homem de Deus, eu tenho orado por ele. E sabe, aquilo para mim era um bálsamo, era um refrigério. Porque sabe, saber que Deus é bom é muito fácil. Mas quando as coisas não cooperam, quando tudo ao redor diz que, como assim? Deixa eu dizer algo, Deus é bom. Deus é bom. E sabe, eu lembro que o tempo foi passando, e eu comecei a ser muito bombardeado. Sabe, deixa eu dizer algo a você, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Então você não deve brincar de ser crente. O diabo não brinca, e eu comecei a ser bombardeado. Levantar, mas por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E até que uma quarta-feira, eu estava em casa, não tinha ido para aula, indo para o Rema. E eu estava decidido a largar a igreja, a largar tudo.
E, sabe, quando eu boto uma coisa na cabeça, é muito difícil mudar. Eu estava pensando, eu tinha uma lista mental de pessoas que poderiam vir até mim, tentar me desfazer da opinião. Eu já tinha argumentos favoráveis para mim. Aí eu lembro que nessa quarta-feira, eu saí do meu quarto, revoltado, brabo. Eu disse: Pai, a partir de hoje, não piso mais na igreja. Não quero mais saber de igreja. Pode chamar quem quiser aí para vir falar. Eu não quero saber. Sabe, meu pai, ele estava se recuperando e tal do acidente. E ele ficava sempre ouvindo a Bíblia. Botava no YouTube e ficava ouvindo a Bíblia. E nessa hora, ele estava pegando um livro para ler. Aí ele estava aqui mexendo nas coisas, na estante. E eu cheguei, disse isso. Sabe, meu pai simplesmente disse: vá orar. Rapaz, aquilo foi um banho de água gelada. Como é que pode? Eu quero que ele me apoie na minha decisão. E ele manda eu orar. Deixa eu dizer algo a você. Eu brabo. Entrei no meu quarto, fechei a porta, tranquei a porta, sentei na cama, peguei a Bíblia. Eu fiz a oração mais sincera. Eu disse: Senhor, só você sabe como é que eu estou aqui. Por favor, fala comigo. Clamei ao Senhor no dia da minha angústia. E ele o quê? Sabe, quando eu abri os olhos, eu vi um homem todo de branco, abrindo a porta do meu quarto, entrando no meu quarto. Ele sentou na cama do meu lado. Sabe quando você está sentado na cama e alguém senta, você chega afunda do mesmo jeito? Sabe? Só em olhar para ele, eu me senti amado. Sabe, eu lembro que ele sentou e ele botou a mão aqui. E eu olhava para ele e disse: Christian, quem foi que disse que eu te abandonei? Quem foi que disse que eu te deixei? Sabe, naquele dia, a minha vida mudou. Sabe, não, é muito bom você ouvir testemunho das pessoas, você ouvir as experiências das pessoas, mas tem as suas próprias experiências com o Senhor. A minha oração é que você tenha experiências sobrenaturais. Naquele dia, a minha concepção mudou sobre o caráter de Deus. Eu cresci nessa palavra. Eu sou verbiano desde que eu me entendo por gente. Eu cresci nessa palavra ouvindo isso. Mas sabe, uma coisa é ouvir, outra coisa é provar. Uma coisa é ouvir. O que é que Jó dizia? Eu ouvia, eu sabia de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam. Sabe, você precisa não só ouvir, mas experimentar. Provar e ver de que o Senhor o quê? Sabe, não é errado provar a Deus. Eu gosto, sabe, não é errado você ter questionamentos a Deus. Não. Profeta Abacuque, se você ler Abacuque, ele disse: subi na minha torre e clamei ao Senhor. Senhor, não está vendo o que está acontecendo? Na minha angústia, o Senhor me respondeu. Sabe, o errado é duvidar de Deus. Porque dúvida e fé não andam junto. Agora, há um ponto muito importante. Quero falar sobre você precisa reconhecer a bondade de Deus.
deixa eu dizer algo a você. Deus é bom mesmo no dia ruim. Deus é bom mesmo no dia ruim. Deu tudo errado. Não tem aquele dia para você que dá tudo errado. Alguém já teve um dia assim? Ah, meu filho, você nem fala. Você nem fala. É uma piada que a gente tem. Mas enfim, sabe? Tem dias, mas sabe? O Senhor é bom. O Senhor é bom. Deixa eu dizer a você, escute isso. As suas incertezas não invalidam a palavra de Deus. Os seus questionamentos não invalidam a palavra de Deus. Ela é imutável. Ela não muda. Ela não faz curva. Ela é reta. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Além de ela estar viva, ela é eficaz. Meu irmão, quando ela é eficaz, ela faz um estrago em mim e em você. Sabe? Reconhecer a bondade de Deus. Agora, como é que eu reconheço? Para quem eu tenho olhado? Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ou seja, ele é o início e o fim. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Mas olha, o que ele diz? Olha, não é só olhar para Deus, não é só olhar para Jesus, é olhar firmemente. O que é algo firme? Algo que não balança, algo que é estável. Isso é olhar firmemente. Agora, preste atenção, por que eu devo olhar para Ele? A Bíblia diz, se Deus habita em quê? Aos meus louvores, né? A Bíblia não fala isso? Se Deus habita aos meus louvores, quem habita nas minhas reclamações? Quem habita? Se Deus só habita dos meus louvores. Então, o que eu tenho enchido? Aonde eu tenho colocado meus olhos? No que é passageiro ou no que é eterno? Sabe? O Evangelho não é passageiro. O Evangelho não só limita essa vida. Se você pensa só nessa vida, Paulo diz que você é um homem mais miserável de todos. Você é eterno. Deixa eu dizer algo a você, nem a morte pode lhe parar. Por quê? Porque Ele venceu. Ó morte, onde está a sua vitória? Ele venceu. O maior medo do ser humano, Jesus já venceu. Agora, preste atenção. Eu gosto do apóstolo Pedro, ele fala algo. Não quero que você abra aí sua Bíblia. 1 Pedro 1,3. 1 Pedro 1,3. Ele fala, bendito ó Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos recriou, para o quê? Uma viva, não é uma esperança, mas algo que é vivo. Há dentro de você uma viva esperança. Amém? Há dentro de você algo que é vivo. Algo que não está parado. Mas para que essa viva esperança? É que no meio do caos vai existir paz. No luto vai existir conforto. Na angústia vai existir resposta. Sabe? Veja um velório
de alguém que é crente e alguém que não é. Veja. Sabe, abrindo um parênteses, você deve pregar para os seus familiares. Você deve pregar. Ninguém é salvo por tabela. Você deve pregar. Sabe, há uma viva esperança que arrodeia aquele ambiente. Por quê? Porque nós sabemos que aquela pessoa só está ali o corpo. Mas sabe, eu não estou dizendo, eu não estou ignorando a dor, o luto, não. A gente deve viver a dor, deve viver o luto, mas não deve que isso se torne algo que a gente carregue como um fardo. Sabe, o pastor Bill Johnson, ele fala o seguinte: quando a esposa dele partiu para o Senhor, ele disse algo, ele disse: olha, no céu não há dor, não há choro, não há tristeza. Só nessa vida, só nessa terra, eu posso pegar toda a minha dor, todo o meu choro, toda a minha angústia e oferecer ao Senhor como um bom perfume, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe, cabe a você a viver aquela lamentação, ou você superar. Deixa eu dizer algo a você: superar não é esquecer, amém? Superar é não deixar que aquele sentimento domine você. Quantas pessoas você deve conhecer ou conhece que estão lamentando pessoas que partiram há 20 anos atrás? Por quê? Porque não consegue se libertar, se torna uma prisão daquilo. Sabe, a palavra, ela muda tudo, ela mexe em todas as áreas. Ela vai ser o seu conforto, ela vai ser a sua segurança. Agora, deixa eu dizer algo a você. Continuar a caminhada é esperar em Deus. Esperar em Deus. Agora, preste atenção aqui. Esperar em Deus não é eu ficar sentado aqui como se eu fosse para uma consulta no médico, pagando minha senha. Não, isso não é esperar em Deus. Esperar em Deus é você continuar caminhando. Mas, Christian, eu não sei para onde ir. Bem-vindo o que a gente chama de fé. É continuar caminhando, sem saber para onde ir. Mas eu estou caminhando, Porque se eu parar, meu irmão, se eu parar, a mesma energia que vou usar para parar, eu posso estar usando para andar. Posso estar usando para caminhar. O que é caminhar? Continuar a jornada. Se eu parar, é inércia. Primeira lei de Newton. Cristian, como é que você sabe isso? Google. E o que é que precisa para a primeira lei de Newton? É um corpo em repouso. E ele só vai sair se vir uma força exterior que o pressione. É igual eu botar uma folha de papel. Pronto, aqui. Isso aqui está parado. Eu não consigo botar nada dentro. Eu preciso tirar isso aqui da inércia. Agora sim. Sabe, muitas vezes a gente está na inércia, parado. E parado, qualquer caminho serve. Esse é o problema. Sabe? Então, continuar é avançar, é continuar. Pronto, a caminhada, a jornada. Mas, Senhor, e o próximo passo? Meu irmão, deixa eu dizer algo a você. Só continue. Porque se Ele falou, Ele vai dar as direções. O Deus que dá o boi, Ele dá o capim. Ele não vai dar o boi e não vai deixar nada.
Sabe, é engraçado que muitas vezes a gente quer entrar em estações novas. E a gente para na inércia. Deixa eu dizer algo a você. Às vezes tem um letreiro bem grande. Tem pessoas que Deus precisa botar um letreiro para a pessoa ver. Porque Deus já falou de tantas maneiras, aí Deus bota um letreiro. Aqui, venha para cá. Sabe? Mas aquela pessoa só vai entrar naquela estação se usar a vestimenta certa. Você precisa estar com a roupa certa para cada estação. Sabe, a gente está em chuva, né? E quando alguém aqui saiu numa chuva dessa de regata, de roupa de praia, você pode até sair com guarda-chuva, né? Ou, dependendo de onde você mora, com jet ski. Mas, enfim, entenda algo. Para cada estação há uma roupa adequada. Eu não posso, se a gente está no verão, vamos dizer que a gente está num sol de rachar, estamos todo mundo na praia. Aí chega uma pessoa de casaco. Todo mundo vai dizer o quê? Essa pessoa é o quê? É doida. Porque só ela está de casaco. Não faz sentido você usar uma roupa para outra estação. Sabe, o Senhor tem uma estação nova para você. Bota a roupa nova. Deus não bota vinho em odres velhas. Tem um vinho novo, tem uma estação nova. Agora você precisa o quê? Continuar a caminhar. Você precisa continuar a avançar. Você precisa continuar e não parar. O que é isso? Cristian, o que é isso? Superando perdas. Sabe, superar perdas é não deixar que aquilo lhe consuma, que aquilo lhe domine, que aquele sentimento, que aquela situação domine você, domine a sua casa. Não. Quem tem que dominar você é seu homem recriado, é seu espírito, é a palavra. Agora, preste atenção. Estamos em um ano do extraordinário. E sabe, não há extraordinário se eu ficar parado. Não há. Escute isso. Escute essa frase. Deus vai derramar unção nas coisas ordinárias para fazer coisas extraordinárias. Como assim? Davi cuidava de ovelhas, não é? Ele era pastor de ovelhas, certo? E até que ele foi ungido rei. Mas ele era o quê? Pastor de ovelhas. E certo dia, um dia normal, o pai dele manda ele levar o quê? Suprimentos para os irmãos que estão em guerra. Há muitos dias, um gigante chamado Golias desafiava não o exército, mas Israel. Agora preste atenção. A unção vai se manifestar, vai ser derramada num dia comum para fazer coisas extraordinárias. Davi, naquele momento, ele fez uma coisa extraordinária, num dia comum. O que ele fez? Ele protegeu o rebanho dele. Qual era o rebanho dele? Israel. Ele era o rei. Sabe? Acho que você não entendeu. Sabe? Preste atenção, você está no seu carro, indo para o seu trabalho. Num dia normal, uma sexta-feira, uma quinta-feira. E o Senhor diz, olha, liga para fulano, liga para esse fornecedor, liga para esse cliente. Olha, para nesse supermercado e faz uma feira para fulano. Deixa eu dizer algo a você. Deus vai fazer muitas coisas por você, mas tem outras que Ele vai fazer através de você. E viver o extraordinário é ser bênção na vida de alguém.
Então é quando você está ali, um dia normal, avançando na sua jornada. E o Senhor fala, você recebe uma ligação de uma compra maior. Você recebe uma coisa. O que é isso? É o extraordinário de Deus se manifestando no seu ordinário, no seu cotidiano. O que é isso? É a manifestação da bondade de Deus, do favor de Deus. A Bíblia fala que a boa mão do Senhor está sobre nós. Agora, sabe, é o extraordinário. É no dia, sabe? Ok, Espírito Santo. Paulo e Silas louvavam o quê? Na onde? Aonde? Na onda. Aonde eles louvavam? Na prisão. Meu amigo, costume de casa vai aonde? Vai aonde? A praça. Eles, sabe, eles louvavam na prisão quem já tinha um estilo de vida de adoração. Adoração, louvor, não é só cantar, é um estilo de vida. A sua vida deve louvar ao Senhor. As suas escolhas devem louvar ao Senhor. Sabe, Paulo e Silas louvavam na prisão. Um dia normal. Como assim? Meu irmão, era normal a igreja apanhar. Era normal a igreja ser perseguida. Era normal. Mas um dia normal se tornou um dia extraordinário naquela prisão. A Bíblia diz que houve um grande tremor. E sabe, e não param por aí. A Bíblia diz que o carcereiro e toda a sua família foram que alcançadas. Sabe, meu irmão, você precisa ficar pronto por algo extraordinário num dia normal. Quem gosta de ganhar presente no dia do seu aniversário? Agora, quem gosta de ganhar presente em um dia totalmente aleatório? É muito melhor. Por quê? Porque no seu aniversário você já espera o mínimo que alguém na face da terra lhe dê pelo menos alguma coisa. Não é verdade? Você fica pensando, não, ciclano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é verdade? Todo mundo faz isso. Mas sabe, e num dia normal? Sabe, meu irmão, deixa eu dizer a você, o que você tem que fazer? Continuar aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu gosto estava ouvindo uma ministração do irmão Reagan, e ele fala o seguinte, era um assunto sobre visões, e ele fala o seguinte, que ele estava há muitos dias orando, aquela oração de Efésios 1:15, e ele muitos dias, às vezes 3, 4 vezes ao dia, e ele orava, até que certo dia, ele começou a ter visões. Ele estava orando por algo, e o Senhor respondeu em visões. Mas o foco que eu quero não é esse aqui. É o que ele fala depois. Ele diz que isso, muitos anos depois, bota uns 30, 40 anos depois, ele fala o seguinte, perguntar para ele, irmão Reagan, se Deus não tivesse respondido, ele diz, ainda hoje eu estaria lá. Será que a gente está pronto para ficar? Sabe, às vezes eu vejo pessoas dizendo, às vezes tem um diácono ou um ministro de louvor e está há muitos anos nisso. E a gente fica pensando, rapaz, esse irmão não avança não na vida dele. E se Deus chamou ele para fazer isso? Sabe, meu irmão, fique
fazendo o que Deus chamou você para fazer. Não calça um sapato que não é seu, porque vai doer, vai fazer calo. Sabe, não calça um sapato. Sabe, se Deus lhe chamou para ser um diácono, seja um diácono, meu irmão. Pode passar 10, 15, 20 anos, até que o Senhor pode dizer, não, você vai para isso, você vai para aquilo. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé oravam, se dedicavam, até que o Espírito Santo disse, separa eles para o quê? O ministério. Eu nem sei por que entrei isso. Está nem aqui. Mas deixa eu dizer a você, fique com o que Deus falou para você. Mas, Christian, as pessoas, o que é que as pessoas vão pensar, meu irmão? A sua reputação não existe mais. O que é que as pessoas vão pensar? E daí o que as pessoas vão pensar? Fique com o que Deus falou. O que Deus falou é problema seu e de Deus. Não é problema de seu ninguém. Fique firme. Fique caminhando a caminhada. Fique aqui, ó. Eu vou. Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, eu estou superando. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avançando para o alvo. Agora, deixa eu dizer algo a você. É muito importante. Algo que se chama comunhão com o Espírito Santo. Sabe? A comunhão com o Espírito Santo. Você precisa entender que o Espírito Santo não é uma força. Ele é uma pessoa. Ele é a pessoa mais real que existe. É a pessoa mais importante que há no mundo. Por quê? Porque Jesus não está aqui. Quem está aqui é o Espírito Santo. Sabe? E Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Romanos 8. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste aonde? Em nossas o quê? Fraquezas. Sabe, meu irmão, você não está só. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa desenvolver um relacionamento com a pessoa mais importante. Deixa eu dizer a você. Porque, com certeza, a pessoa que está ao seu lado, um dia vai lhe decepcionar. Mas o Espírito Santo não. Ele nunca nos decepciona. Amém? Agora, Benhu, tu, eu quero que vocês vá para Lucas 2, 25. Lucas, é só para eles acharem que a gente está acabando. Brincadeira, estou perto. Amém? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26. Revelou-lhes o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Senhor Jesus. Meu Deus, eu fiquei lendo esse texto. Deixa eu dizer algo a você. Houve um tempo de silêncio, 400 anos de silêncio até que Jesus viesse. Mas a Bíblia fala que havia um homem que continuou caminhando, sem parar. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Meu irmão, todas as vezes que a Bíblia diz que o Espírito Santo está sobre alguém, meu irmão, dê ênfase. Ore com
com mais cuidado a vida daquela pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria sem antes ver Jesus. Amém? Agora o versículo 35, parte A. Agora prestem atenção aqui. Simeão lança uma profecia a Maria. Ele diz o seguinte: também, 35, também uma espada transpassará a tua própria alma. Ele fala isso aqui para Maria. O que é que ele está dizendo? Olha, alguém vai morrer. Uma espada vai transportar a sua alma. Você vai ser ferida na sua alma. Você vai ser angustiado. Ele profetizou isso a Maria, que ia acontecer com ela. O que é que ele estava falando? Sobre a morte de Jesus. Agora vá para João 19, 26. João 19, 26. Preste atenção nisso. Ele diz que uma espada transpassaria a alma de Maria. Ele profetizou isso. Ele fala aqui, ó. Isso aqui, Jesus está na cruz, pregado. E ele fala o seguinte. 26, né? Ele fala o seguinte: vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, João, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Nem mesmo na cruz Jesus deixou Maria desamparada. Ele disse: olha, a sua alma vai transportar, mas João, olha aí a sua mãe. Maria, olha o seu filho aí. Ele vai cuidar de você. E a Bíblia diz que dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Não pense que Deus abandonou você na situação. Não pense isso. Sabe, nem nesse momento, Jesus, e ele fala, o próximo versículo ele diz: agora, depois vendo, o próximo versículo, 28, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado. Ele não consumou antes de deixar Maria sem alguém. Sabe, o Senhor não deixa você desamparado de jeito algum. O Senhor tem cuidado, tem sustentado a sua vida. Em meio às percas da vida, em meio às coisas que venham, louvor pode vir. Eu vou encerrar com esses versículos. Ele fala, Romanos 8, 35. Eu quero que você fique em pé. Aleluia. Ele fala o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha muda para o matadouro. Mas ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Porque não é por seu intermédio, não é na sua força. Ele diz: sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio
daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, eu estou convicto, eu estou certo, nada me abala, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Sabe, quem escreveu isso aqui foi um homem que foi mais perseguido, um homem que foi dado como morto, um homem que sofreu naufrágio, assalto. Mas ele disse: olha, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, porque nem a morte, nem a vida. Ele disse: olha, é infinitamente melhor estar lá. Sua vida não se resume a isso aqui, há uns anos na terra, não. Sua vida é eterna. Deixa eu dizer algo a você: você não é o erro de ninguém, você é o acerto de Deus na terra. Deus ama você, Deus ama você. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Pai. Eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, e eu declaro, Pai, Senhor, um bálsamo, um renovo sobre eles, Pai, que eles possam viver, Pai, o extraordinário em dias comuns. Eu declaro, Pai, coisas vindo do norte, do sul, do leste, do oeste, Pai, o Senhor criando coisas, o Senhor, como a sua palavra diz, o Senhor parou o tempo, o Senhor voltou 15 graus em um relógio para atender o rei. Imagine nós que somos filhos seus, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque eles vão superar, eles vão estar acima de, eles vão voar, eles vão, Pai, decorar, Pai, vão voar mais longe, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vocês podem sentar. Alguém aqui que está com uma dor, uma enfermidade? Alguém? Todos sarados? Tem uma pessoa aqui que está com dor na coluna. Quem é você? Aleluia. Aleluia, aleluia. Cadê a dor? Desapareceu. Aleluia. Aleluia. Sabe, isso é o quê? É Deus provando a bondade dele. Alguém aqui que nunca aceitou Jesus quer fazer isso? Todos salvos? Amém. Aleluia.